Segundo livro das Crônicas, capítulos de número 7, versículos de número 11, diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Meus irmãos, vamos orar? Levante a tua Bíblia ao céu, a tua mão, peça para que Deus fale conosco. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai Todo-Poderoso, Senhor, Criador dos céus e Criador da terra, meu Deus, mais uma vez, meu Pai, diante da Tua santa presença, ó Deus, nós nos colocamos, meu Pai, em oração, para glorificar e bendizer o Teu nome, meu Pai. Obrigado, meu Deus, pelos Teus feitos, pela Tua obra, pelo Teu trabalhar neste lugar. Meu Deus, atenta para a necessidade do Teu povo, para os ouvintes que estão perto, os que estão longe. Meu Deus, abra, Senhor, a porta da palavra e fala com cada um de nós de uma forma gloriosa, de uma forma especial. Permita, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Ele trabalhe e que a Tua vontade seja concretizada, realizada em nosso meio, pois é o que nós Te pedimos e nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Desocupem vossas mãos e dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Graças a Deus, bem alegre, pois o Senhor Jesus, Ele é digno de honra, de louvor e de adoração. Graças a Deus. Todos dizem amém. Meus irmãos, peço por favor toda a atenção e reverência à palavra de Deus, em nome de Jesus, nessa noite. Eu creio que o Senhor tem uma mensagem, que Deus tem uma palavra para nós, eu tenho certeza disso. E aqui, igreja, nós olhamos para esses versículos, que acabou de ser, que nós acabamos de ler, e nós vemos aqui, pela segunda vez, o Senhor Deus, ele aparecer a Salomão, ele falar a Salomão por intermédio de sonho. E muitas das vezes, nós olhamos para a palavra, e tem gente que diz que às vezes Deus fala com a pessoa somente por intermédio de vaso, de profeta, e Deus, ele tem muitas formas de falar. A Bíblia mostra para nós mesmo, lá no livro de Números, que o Senhor, num determinado momento, quando ele falava com Moisés, a Bíblia diz que Miriam e Arão, eles ficaram suponho que com inveja, porque Deus falava com Moisés, literalmente, e não falava com Arão e com Miriam, da maneira que o Senhor falava com ele. E o que acontece? E também pela sua esposa, que ele teve. E o que vai acontecer no tocante que eles estavam ali cochichando, falando?
acerca de Moisés, o servo de Deus, que também era irmão mais novo dos mais velhos, a Bíblia diz que o Senhor se manifesta e o Senhor vai falar de uma forma direta, como eles queriam que Deus houvesse falado antes, não daquela maneira que Deus falou, porque Deus manifesta ali a sua glória para exortar e para punir Miriam e Arão. Deus não se manifestou ali para dar a ele uma direção, para sugerir a eles, uma nova forma de conduzir o povo, mas Deus vai se manifestar e vai falar com Miriam e Arão, explicar, na verdade, o que Deus tinha com Moisés, qual era o mistério de Deus, que muitas das vezes alguém vê o trabalhar de Deus na vida de um, mas por que Deus age daquela maneira só na vida daquele irmão? Por que Deus age daquela forma só na vida daquele irmão ou sucessivamente? Meus amados e queridos irmãos, Deus ele tem um trabalhar particular com cada pessoa. O trabalhar de Deus é diferente na vida de cada irmão. A forma que Deus trabalha na minha vida é uma, na sua vida é outra, na vida do outro é assim sucessivamente. O Senhor vai falar com Miriam e Arão que o negócio que Deus tinha com Moisés era um negócio mais próximo, era um negócio mais íntimo, mais pessoal. E observa que o Senhor vai falar: olha, com o meu servo Moisés, eu falo com ele boca a boca, o negócio com ele é mais perto. Só que com os meus servos, os profetas, eu falo por intermédio de visões e por intermédio de sonhos. Então o negócio com Moisés era diferente, não era da mesma maneira com os demais. E assim Deus responde a Miriam e Arão a forma dele trabalhar, de agir com Moisés. E observa, queridos, que aqui também o Senhor, ele vai aparecer como na primeira vez, um pouco mais atrás. O Senhor aparece a Salomão em sonho, e a Bíblia diz que o Senhor então vai conversar com ele e vai dizer para Salomão, que era o escolhido de Deus, aquele que ia tomar o trono após a morte de Davi. E o Senhor aparece a Salomão, porque sabemos que Salomão foi escolhido. Davi tinha filhos mais velhos, primogênito, que poderia ocupar o trono, mas Deus escolhe Salomão, que estava ali bem abaixo do primeiro, segundo e terceiro, enfim, Deus escolhe. Por quê? Porque Deus escolheu. Mas Deus não tinha que escolher o primogênito? Não tinha que ser o primogênito por lei? Tinha que ser, mas Deus estabelece a lei e ele trabalha dentro e fora da lei, porque ele é Deus. Deus disse que era para ser Salomão e foi Salomão. E quando o Senhor escolhe, a Bíblia diz que o Senhor vai falar com ele e vai dizer: Salomão, pede o que tu quiseres, pode pedir que eu vou te dar. Tudo o que você quiser, pede. Ou seja, Deus abre a porta da despensa, do almoxarifado do céu, e diz: pode entrar e toma posse do que você quiser. Que bênção! Entra e fica à vontade. Se fosse qualquer pessoa ia ficar louco. Deus, o que eu vou pedir? Já que eu tenho liberdade, é agora o momento, o que eu vou fazer? Tinha gente que talvez até venceria o tempo e não pedia, tanta coisa na cabeça. Eu quero tudo, mas tudo o que? Sei lá, vê aí o que o Senhor acha melhor. Mas Salomão, quando ele está diante de Deus, que o Senhor diz para ele pedir qualquer coisa, ele vai olhar para o Senhor e ele vai falar: Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria, para que eu possa conduzir este tão grande povo, que este povo não é da terra, mas esse povo é teu. Eu quero sabedoria para poder entrar e sair diante desse povo, para ensinar, instruir, julgar a causa desse povo na terra. Quando ele ora, quando ele pede para Deus sabedoria, o Senhor ele vai ficar tão, imagino, tão encantado com a sabedoria de Salomão, que o Senhor vai dizer para ele: Salomão, como você não pediu a cabeça dos teus inimigos, Salomão, como você não pediu riqueza diante dos teus olhos, entre outras coisas,
Você não pediu nada dessa terra, você pediu sabedoria. Salomão, eu vou te dar sabedoria como eu não dei a nenhum outro homem. Salomão, eu vou te enriquecer de uma maneira que nenhum antes e nem depois será tão rico como você. Salomão, eu vou te dar paz, o teu reino vai ser um reino pacífico, porque você não pediu a cabeça dos teus inimigos. O teu reino vai ser um reino de paz. 40 anos Salomão vai reinar. E já pensou 40 anos de paz? Imagina o presidente da república reinando no país 40 anos e ter um reinado de paz, sem oposição, porque ele foi colocado por Deus, escolhido por Deus, e a mão de Deus está sobre ele, sobre a nação. É uma coisa muito tremenda, meus irmãos, é algo que a gente lê na palavra de Deus e diz: Senhor, será que isso aconteceu só na tua palavra ou pode acontecer nos nossos dias? Nós temos que crer que pode acontecer, porque Deus é soberano e Ele é único, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Observe então que quando acontece essa situação, eu só dando a introdução para nós falarmos acerca, a Bíblia mostra que chega, diante de Salomão, uma situação ali que é interessante. Chega diante, Deus vai dar o sinal. Deus diz: eu vou dar sabedoria. E Salomão, ele precisava ver a sabedoria. Ele tinha que ver o agir de Deus, para saber que Deus estava com ele, diante daquelas milhares de pessoas. Ele queria uma resposta. Não é assim? Senhor, Deus diz: eu estou te dando o dom. Senhor, então me revela. Senhor, então usa alguém, mostra, me dá um sinal, porque eu quero ter certeza que o Senhor me deu esse dom. Senhor, eu quero ter, o Senhor diz: eu estou te dando poder, autoridade contra os demônios, para você expulsar, mandar para o inferno toda a casta de demônios. Senhor, eu quero ter um sinal. Imagina você andando na feira, daqui a pouco vem um macumbeiro lá, um pai do cão, todo de branco, cheio de colar, e você olha, o que vai vir na tua cabeça? Duas coisas: vão correr, ou Deus me deu poder, autoridade, eu quero ver agora é a hora. Se você crer, você vai chegar perto, alguma coisa vai acontecer, o cão vai se manifestar, ele vai cair por terra, você só vai ordenar para ele ir para o inferno, ou alguma coisa Deus vai fazer, porque Deus te deu autoridade, Deus te deu poder, Deus é fiel para cumprir. Chega as duas mulheres diante de Salomão, uma com a criança e outra sem, os soldados junto, e as mulheres vão dizer: olha, majestade, o nosso problema é o seguinte. Salomão estava ali julgando a causa do povo. Nós temos um problema, e o problema é complexo. O que foi? Nós duas tivemos um filho, eu tive num dia, ela teve no outro. Nós estávamos amamentando, cuidando do nosso filho, enfim, e uma determinada noite, ela dormiu, ela foi virar, dormindo, deitou em cima da criança, e a criança morreu. E agora ela quer pegar minha criança, o meu filho, dizendo que é dela. E aquela situação, pega, não pega, e vai daqui, dali, uma chora, a outra está na ira. Salomão olha para as duas, olha para a fisionomia, vê a fala de uma, a fala de outra. Ele diz: traz aqui uma espada. E o soldado entrega a espada. Ele diz: vamos cortar essa criança no meio, vamos dar metade para uma, metade para outra. Aqui não era a mãe, disse: pode cortar, tira, divide ele. Mas aqui era a mãe verdadeira, que tinha perdido o filho para outra. A mãe verdadeira disse: por favor, majestade, não faça tal coisa, deixa a criança viver, dá para ela, não tira a vida dela não. Automaticamente, com a sabedoria de Deus, o rei diz: o filho é dela, dá para ela. Porque qual mãe que queria ver o seu filho ser morto diante dos seus olhos pela espada? Então ali ficou registrado, provado para toda a nação que Salomão era homem de Deus, escolhido pelo Senhor, para julgar a causa daquele povo, para pelejar por aquele povo, para abençoar aquele povo na presença de Deus. E veja, meus irmãos, aqui nessa segunda visão, ou na segunda vez que Deus aparece a Salomão, a palavra do Senhor vai mostrar que Salomão, ele acaba de fazer
uma grande obra. Ele acaba de inaugurar o templo, né? Um templo do Senhor, aquele que Davi queria inaugurar. Só que o Senhor, né, Davi queria construir, inaugurar um templo para o Senhor, porque ele estava muito feliz, né, morando num palácio, morando numa casa real, porém Deus estava ainda em tenda. A presença de Deus estava sendo habitada numa tenda, né? E Davi tinha ali o palácio, porém Deus estava na tenda, a arca do Senhor estava na tenda. E Davi, ele tem aquela vontade de fazer um palácio, de fazer um templo para o Senhor. Mas como a Bíblia diz, qual homem, com o seu poder, com a sua força, com a sua glória, tem o poder de edificar um templo que caiba a presença de Deus dentro? Qual homem, né? Veja que muitas das vezes nós não conseguimos entender, esquadrinhar a dimensão do tamanho da grandeza do poder de Deus. Davi era tão sábio, Davi era poderoso, era inteligente, tinha profetas ali que usado por Deus para instruí-lo. Deus falava também com Davi, só que detalhe, Davi tinha a mente pequena. Ele achava que Deus talvez era só aquilo que estava envolvido na arca, era só aquela presença que estava ali. Mas o salmista mesmo, ele escreve e diz que o nosso Deus, ele está assentado em um alto e sublime trono. O salmista, ele vai dizer que quem é como o Senhor nosso Deus, que se inclina para ver os céus e para ver a terra. Então, para um ser, para um Deus tão grande, que se inclina, está acima dos céus, ele se inclina para ver os céus, no plural, e também para ver a terra, que está extremamente, muito abaixo do céu. Quem pode edificar um templo a esse Deus? Qual homem que pode edificar? O Senhor disse a Davi: Davi, você não vai edificar, mas o teu filho Salomão vai edificar. Você não vai porque você foi um homem sanguinário, você foi um homem de guerra, então você não vai edificar um templo, mas Salomão vai edificar. Promessa de Deus, promessa cumprida, o templo é edificado. No momento que está tudo pronto, o templo, o palácio do rei, o templo de ouro, que foi considerado na sua época uma das 7 maravilhas que existiam no mundo antigo, era o templo. E o que a Bíblia vai dizer aqui para nós? Que assim que Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, a Bíblia diz que tudo foi prosperado, tudo exatamente foi efetuado de acordo com a vontade de Salomão. E o que vai acontecer? No versículo 12, a Bíblia vai falar que o Senhor Deus aparece de noite a Salomão e vai dizer para Salomão: Salomão, eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar como casa de sacrifício. O que Deus está dizendo para Salomão? Salomão, eu estou assinando, eu estou de acordo, realmente esse lugar está tudo da maneira que eu quero, está tudo de acordo com a minha exigência, nada está fora do padrão, está padronizado, e este lugar então é escolhido por mim como casa de sacrifício. Eu estou aceitando, estou aprovando este lugar. E quando Deus, ele fala dessa maneira, que aquela casa seria casa de sacrifício, aí o Senhor, ele vai dizer: olha, algumas coisas que poderiam acontecer depois que o sacrifício fosse feito, né, depois da inauguração daquela casa. O Senhor vai dizer: olha, se acontecer porventura alguns fenômenos da natureza, se acontecer algumas coisas incomuns, coisas que não são naturais, por exemplo, ele diz no verso 12, aliás, no 13: se eu cerrar, olha o Senhor está dizendo, se eu cerrar os céus, cerrar é o que? Fechar. Se eu cerrar os céus, se eu fechar os céus, e não houver chuva, então porventura
Naqueles dias após o sacrifício, as chuvas tinham sua época, mas se porventura chegar a época da chuva, todo mundo esperando para semear, preparando a terra, e não vier chuva, os céus estiverem encerrados, fechados. Se os céus estiverem cerrados, fechados, como que o povo vai plantar? Tudo bem, pode plantar, mas como eles irão colher? Precisa de chuva. Se não haver chuva, o povo ia ter prejuízo. Se não haver chuva, eles não iam conseguir colher. E se eles não conseguissem colher, eles não iam conseguir comer, se alimentar, eles iriam morrer. Eles não seriam prósperos. Apenas por não haver chuva e acarretar um grande prejuízo, uma grande perca, uma calamidade. Então ele diz: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ele coloca outra coisa: ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra. Então, uma segunda coisa, uma guerra, né, que nessa época aqui, quando se falava em guerra, por exemplo, quando nós olhamos no capítulo 2, né, o capítulo 1 e 2 de Joel, nós vemos que Deus, o Senhor, Ele vai utilizar, né, como exército dele, alguns insetos, como o gafanhoto, a locusta, como outros tipos de inseto, para poder guerrear contra o povo de Deus. Pastor, mas que guerra que gafanhoto pode fazer? Pastor, como que gafanhoto pode guerrear contra o povo? Meus irmãos, essa época aqui, o povo, não existia indústria, viviam só da agricultura. Eles se mantinham, eles prosperavam por causa da agricultura. A agricultura foi a base de tudo, como ainda é hoje. E o que acontece? O gafanhoto, ele come o que? Ele sobrevive como? Ele come carne humana? Ele destrói as pessoas? Não. Tudo que é verde, o gafanhoto destrói. Não sobra nada. Acaba, deixa embaixo, no tronco. Ele acaba com tudo. Imagina uma plantação de arroz, a plantação de trigo, de feijão, uma plantação de milho, ou enfim. Quem poderia fazer alguma coisa? Então o Senhor está dizendo: se porventura eu enviar os gafanhotos, se porventura eu enviar essa praga, esse exército sobre a terra, para devorar a vegetação. E ele diz outra coisa: ou se enviar a peste entre o meu povo. O Senhor está dizendo: se eu enviar uma doença, uma febre, se eu enviar uma tosse, uma pneumonia, sei lá qual eram as enfermidades daquela época, mas se eu enviar uma peste sobre o povo, se eu enviar uma chaga mortal, uma lepra, o que possa ser, se eu enviar tudo isso, 3 coisas. Observa a primeira: não haveria chuva, teria essa opção. A segunda, ele enviaria o gafanhoto. E em terceiro, aliás, a chuva, o gafanhoto e depois a peste, as enfermidades. 3 tipos de coisa sobre a terra. Então ele diz: se porventura acontecer uma dessas 3 coisas, ou as 3, não chover, peste de gafanhoto e peste de enfermidade. Se acontecer essas 3 coisas na terra, o que vai acontecer agora? Qual vai ser o antídoto para combater essa peste, para combater esse mau tempo, para combater a escassez? Qual será o antídoto? Aí o Senhor, ele diz no verso 14: se o meu povo, se de fato este povo, que se chama pelo meu nome, porque, meus irmãos, é fácil nós dizer que nós somos povo de Deus, é fácil nós dizer que somos homens de Deus, mas muitas das vezes, desculpa do que eu vou dizer, nós chamamos ou falamos mais do cão, mais do inferno do que de Deus. Às vezes nós damos atenção para tantas coisas nessa terra, coisas que nós não conhecemos, coisas que não faz bem para nós, coisas que não mudam a nossa vida para melhor. Nós damos atenção, temos um afinco tão grande pelas coisas da terra, e nós esquecemos que nós somos servos de Deus, nós esquecemos que nós somos filhos de Deus, nós esquecemos que nós temos um esposo, e nós, como esposa do esposo, temos
temos que ter um relacionamento, temos que ter intimidade, temos que ter diálogo, temos que ter negócio com Deus. A Bíblia fala por intermédio de Paulo que nós somos ministro, dispenseiro dos mistérios de Deus, ou seja, nós temos acesso à dispensa do céu, nós temos acesso à dispensa, ao almoxarifado do céu, para tomar posse daquilo que nós necessitamos. Isso é uma questão de fé, é uma questão de fé. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Então veja bem que ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, o que Deus está falando? Se houver pessoas soberbas, se houver pessoas altivas, lembra o que aconteceu com os altivos, lembra o que aconteceu com os soberbos. Talvez o Senhor falou dessa forma: lembra tal situação, lembra tal coisa, o que aconteceu com tal pessoa, lembra o que aconteceu com todos os soberbos. O que eu fiz? Então o Senhor diz: se esse povo que se chama pelo meu nome, se eles se humilhar o quê? Entrar na presença de Deus, naquele tempo, se aquele povo se prostrar na presença do Senhor, se aquele povo rasgar o coração na presença de Deus e não as suas vestes, porque hoje está diferente. Hoje, quando se diz para humilhar, rasgar o coração, a pessoa diz: não, é melhor rasgar a veste. O vestido está lá no pé, quando não é na frente, do lado ou atrás, um racha que vem até em cima, dá a impressão que está usando um avental. Espera aí, o Senhor está dizendo, por intermédio de Sofonias: não rasgai as vestes, mas o vosso coração. Então aqui o Senhor está dizendo para se humilhar. Humilhar como? Como lá no capítulo 18, no verso 10 de Lucas, o Senhor mostra aqueles dois tipos de crente, aqueles tipos de adorador, dois tipos. Um que é o que se humilha e o outro é o soberbo. Nós podemos olhar para essa situação e observar se nós somos o soberbo ou se nós somos humildes. O soberbo, ele entra no templo, o Senhor dizendo para os discípulos: aprecie, observe, veja a situação. Um entra no templo, cabeça erguida, altivo, queixo lá em cima, queixo no lugar do nariz, e entra, vai lá diante do altar, olhando para cima, como se Deus fosse qualquer coisa. Ele diz: Senhor, eu não sou como esses pecadores aí, eu não sou como essas gentinhas aí, como esses gentios. Eu sou diferente, eu dou o dízimo de tudo, eu jejuo 2 vezes na semana. E ali, se enchendo, sai de lá que flutuando, que não consegue quase nem passar na porta, e volta e vai embora. Jesus, observaram? Sim. Observa o próximo, vem o próximo, se arrastando, cabeça baixa, não consegue olhar para cima, talvez nem abrir o olho, entra, se prostra diante do altar e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pobre pecador. Se humilhar, meus irmãos, é se prostrar diante da presença de Deus, é rasgar o coração e saber que nós somos falhos, que nós somos exímios pecadores, que nós somos gerados em pecado, nascemos em iniquidade e continuamos pecando até o fim da nossa vida. E temos que reconhecer que nós temos um Deus no céu, que é um Deus que nos ama tanto, que Ele enviou o Seu Filho, para que nós não venhamos ser mais escravos desse pecado, que nós venhamos ser libertos, que nós tenhamos a salvação da nossa alma. Então humilhação é nós reconhecer que nós não somos nada além de pecadores, mas também reconhecer
a grandeza, o poder do soberano Deus, aquele que está diante de nós, aquele que a Bíblia diz que a terra é o escabelo dos pés do Senhor, aquele que diz que as nações da terra é como o pó miúdo da balança, aquele que diz que as nações da terra é como gota d'água dentro do balde. Esse nós temos que reconhecer que Ele é. Esse é, nós não somos nada, Ele é, nós já éramos, mas Ele é e será sempre o que Ele é. Então Ele diz: se esse povo se humilhar, e a segunda coisa é, não basta só humilhar, mas Ele diz: e se esse povo orar? O que o Senhor está estabelecendo aqui? O Senhor está estabelecendo uma regra, o Senhor está estabelecendo essa regra agora, que essa regra vai trazer posteriormente benefício para o povo. O povo talvez não praticava, o povo vivia perdido, o povo vivia enrolado, o povo vivia no processo, o povo estava ali na sarjeta da sua época, mas agora o Senhor vai falar: agora as coisas vão mudar, as coisas vão mudar agora. Se tiver seca, vai ter solução. Se tiver praga de gafanhoto, vai ter solução. E se houver peste no meio do povo, vai haver solução. O meu povo agora vai sofrer se eles quiserem. E o Senhor vai dizer: se esse povo que chama pelo meu nome, se ele se humilhar, como já falei, vai humilhar, reconhecer a presença de Deus, o poder de Deus e que eles não são nada. E o Senhor diz a segunda coisa: se eles orar. Ixi, agora vai precisar orar. Antes não orava, não. Mas e agora? Vai precisar orar. Porque a oração, ela vai mover a mão de Deus. Não basta só apenas orar e ser um ignorante. Tem que humilhar e orar. É uma coisa primeiro. Você não vai chegar do jeito que você chegar orando. Você vai se humilhar primeiro, se prostrar diante de Deus, como sinal de humilhação. E vai se humilhar, rasgar o seu coração diante do Senhor, em lágrimas, em pranto, não sei, mas você vai se humilhar. E depois o próximo ponto é orar. Orar é o quê? Falar, conversar com Deus. Um orador é o quê? É alguém que fala. Um orador, eu estou aqui, eu sou um orador, estou falando. Então quando nós vamos orar, nós vamos falar. Falar com quem? Com o irmão do lado. Ficar de joelho cochichando, dando risada. Dobrar o joelho e ficar no celular brincando, mandando mensagem? Não, é dobrar o joelho, se humilhar e falar com Deus. Rasgar o nosso coração diante de Deus e expressar a Deus, lançar diante de Deus tudo aquilo que está no nosso coração, na nossa vida. É apresentar ao Senhor tudo aquilo que está dentro de nós. Pastor, mas será que Deus vai ficar feliz se eu falar? Meus irmãos, Deus está vendo tudo. Até o teu pensamento Deus sabe. Só que Deus quer ver o quê? Nós confessarmos. Deus quer que nós reconhecemos os nossos pecados e que nós confessamos o nosso pecado diante dele. E quando nós reconhecemos e confessamos e largamos, nós alcançamos misericórdia, nós alcançamos o perdão de Deus. Esse é o mistério que muitas das vezes a gente não entende. O diabo às vezes lança no teu coração: não tem mais jeito, eu errei, não tem mais jeito, eu pequei, não tem jeito, o negócio agora é eu sair, o negócio é eu voltar para o mundo, porque, meus irmãos, como foi falado aqui na palavra inicial, o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Você pode estar vivendo o pior momento da tua vida. Talvez você entrou aqui ou está ouvindo a palavra de Deus e você fala: Senhor, eu não consigo nem falar Deus ou Jesus ou Espírito Santo, porque eu sou tão falho, eu sou tão pecador. Senhor, eu tenho errado. Meus irmãos, qual de nós que não tem pecado? O próprio Cristo diz: quem dentre vós que não tem pecado, seja o primeiro que atire pedra. Seja o primeiro a levantar a mão e dizer: eu sou puro. Se você fosse puro, Deus já tinha tomado e levado para o céu. Nós estamos sendo aperfeiçoados
lapidado pelo Espírito Santo. Cada dia que a palavra é pregada, o Espírito Santo que limpa, o Espírito Santo que escolhe, o Espírito Santo que vai preparando a noiva para o noivo. É Ele, não é eu, não é você, não é a igreja. Quem trabalha na nossa vida é o Espírito Santo. É Ele que limpa, é Ele que convence, é Ele que molda. Quando nós reconhecemos a palavra de Deus, o Espírito Santo começa a trabalhar, nos convence, e daqui a pouco, meus irmãos, as coisas acontecem. Daqui a pouco há a transformação. E observa uma coisa que é muito interessante, que o Senhor Ele quer conhecer. De repente você, quando namorou, você conhecia alguém, antes não era assim, mas atualmente, por rede social, conhece a vida da pessoa toda pela rede social. Tem gente que namora, casa virtualmente, por intermédio de rede social. Só que detalhe, por mais que você vê essa pessoa só por foto, por mais que você ouça a sua voz, você precisa se encontrar. Há situações que precisam ser revelado face a face. Há situação que nós temos que sentir o afago, o amor. Há essa necessidade. E com Deus nós temos essa necessidade. Nós precisamos de Deus, nós temos que ter a presença de Deus. E como que nós temos esse relacionamento com Deus? Por intermédio da oração. Deus vai falar pela palavra, nós vamos sentir, nós vamos orar, expressando a palavra. Deus Ele estará falando por intermédio da palavra, e não só, Deus vai falar posteriormente por intermédio de sonho, como foi falado aqui. Deus vai usar profeta para falar, responder aquilo que você orou, apresentou a Deus, Deus vai falar. Talvez o profeta vai estar ali entregando o rolo. Meu Deus, mas cada mistério, cada coisa estranha não importa, não é para você, profeta, é para quem tem que receber a profecia, porque ele sabe o que Deus está falando com ele. Ele que fez a pergunta, ele que colocou diante de Deus, e agora ele está recebendo a resposta. Mas que coisa estranha, que rolo estranho, Deus mandou entregar para tal pessoa e ficar ali pensando. Esquece, eu oro para as pessoas. Daqui a pouco vem alguém, pastor, lembra, o senhor orou, falou? Não lembro não, se você não lembra, eu também não lembro. Passei o que Deus mandou, acabou. Não fico enchendo o meu coração de coisa, não é para mim. Lembra aquela vez que... Não lembro não. É da pessoa, entre Deus e a pessoa com Deus. Se você esqueceu, amém, ora de novo, Deus vai usar, vai falar, e assim vai ser. Então nós precisamos, para ter resposta de Deus, nós precisamos orar. Para ter o retorno dos céus, a gente precisa orar. Salomão, ele ouve isso, que o povo tem que humilhar, orar, e o Senhor diz, olha, e tem que buscar a minha face. Tem que buscar a minha face. Meus irmãos, eu não sei se naquela época era mais difícil, mas em todo o tempo há uma dificuldade para as pessoas buscar a face de Deus. Não é verdade? Hoje, por exemplo, quantos de nós que corremos atrás de tantas coisas? Talvez teve gente que saiu da cidade, foi para longe, buscou tanta coisa, comprou, levantou cedo, projeto, propósito, correu, e agora está aqui na igreja. Mas a pergunta é, em meio a toda a correria do dia, quantos que buscaram a face de Deus? Quantos? Ou quando levantaram, a primeira coisa, deixa eu buscar a face de Deus, deixa eu orar, deixa eu buscar a presença do Senhor, deixa eu falar com Deus, eu quero ouvir Deus falar comigo, deixa eu apresentar o meu dia diante de Deus, deixa eu pedir a presença do Senhor para a minha vida hoje, nesse dia. Será quantos de nós que buscamos a face do Senhor? Mas está aqui, humilhação, oração, buscar a face de Deus, e depois a outra coisa, converter
dos seus maus caminhos. Como eu falei, levantamos, buscamos tanta coisa, e meio a essas tantas coisas que nós buscamos, será que todas as coisas é louvável? Será que todas as coisas Deus se agradou? Talvez na correria, uma caneca de chope, uma cerveja, talvez na correria, 2 dedinhos de uma branquinha, talvez na correria, mexeu com alguém do sexo oposto, talvez na correria, no mercado, furtou alguma coisa. Tudo isso é mau caminho, tudo isso é mau conduta, são coisas que não agrada a Deus e que o povo de Deus não deve, nem sonha cometer, mas muitos cometem. Nós somos errantes, Deus sabe, por isso que Deus está dizendo aqui, se converter dos seus maus caminhos. Se converter é o que? É mudar de direção, é mudar de hábito, é mudar de negócio. Espera, o negócio é terrível, o negócio é tenebroso, mas eu estou me dando bem. O negócio é tenebroso, mas eu estou sustentando a minha família. O negócio é tenebroso, mas eu estou pagando as minhas dívidas. Se é tenebroso, se não agrada os olhos de Deus, se é contra a palavra de Deus, pastor, mas eu não sei fazer outra coisa. Se humilha, ora, busca a face de Deus e pede: Senhor, eu quero um ofício melhor, eu quero um emprego melhor do que este, com um ganho melhor, com um ganho justo. Senhor, o que eu estou fazendo não é correto, eu acordei, eu despertei, Senhor, não agrada os teus olhos. Se eu findar, meu Deus, o meu dia chegar, eu nessa situação vou para o inferno. Senhor, pelo amor de Deus, prepara algo melhor, com salário justo, digno, compensador. Eu pergunto, será que Deus vai falar: se vira, o problema é teu? Não. Se você reconheceu, sabe que está errado, que é contra a vontade de Deus, e você está ali se humilhando, buscando algo melhor, será que Deus não vai ter poder de tirar aquilo que não presta? Será que Deus não tem poder de colocar algo melhor, 10, 100 vezes, 1000 vezes, que é aquilo que você está tirando o seu sustento? Certamente Deus tem, é uma questão de fé. Eu lembro, quando novo, logo assim que eu casei com a minha esposa, trabalhei numa empresa, e foi onde eu aceitei Jesus. E o que acontece? Eu sempre gostei de massa, pizza, lasanha, tudo que é de massa, eu sempre gostei demais. E em São Paulo tem muita pizzaria boa, muito. Eu amo pizza. E eu trabalhava, se brincar, de domingo a domingo, e meu dinheiro não dava para comprar uma pizza, não sobrava para comprar uma pizza. Meu Deus, que arrependimento. Eu falei: Senhor, eu trabalho igual escravo, eu não consigo. Minha esposa ganhava 10 vezes mais que eu, se brincar, bem mais, mas era ela que trabalhava, eu tinha o trabalho dela, eu tinha o meu. Eu ficava desesperado com aquilo. Eu falei: Senhor, tem misericórdia, meu Deus, me ajuda, queria comprar alguma coisa, tinha que pedir cartão para alguém, tinha que pedir cheque, na verdade era mais cheque. E meu Deus, falei: Senhor, muda a minha vida. Entrei para a presença de Deus, começamos a orar, pedir a Deus, não dava dízimo, era um miserável, sabe, aquele que leu a Bíblia inteirinha, presbítero, procurando onde está escrito que eu tenho que dar 10%, isso é mentira, não tem 10% na Bíblia, não existe. E vou dar meu dinheiro, o quê? Dinheiro suado, não consigo comer uma pizza, vou dar, sabe aquele avarento, aquele amaldiçoado, era eu. E minha esposa ali recebia até as moedinhas, ela separava para dar, para devolver na igreja, até que chegou um dia que eu lendo a palavra, e eu vi lá escrito, não, lendo a palavra não, estava procurando alguma coisa no dicionário, e vi lá escrito dízimo ou dízima. Aí eu olhei para aquilo, falei: não acredito. Cheguei até a deixar tudo e fui ler a 10ª parte de um conjunto, de um todo, e não sei o que. Quando eu li aquilo, eu falei: Deus tem misericórdia, eu não acredito que o diabo me cegou, me fez entender. Quer dizer, uma dúzia eu entendia que era 12,
meia dúzia que era 6, mas eu não consegui entender que uma dezena, que 10% ou dízimo era 10, ou 10%, a 10ª parte, eu não consegui entender isso. Então quer dizer, o diabo ele trava a nossa mente para a gente não ser abençoado, e a partir de então, meus irmãos, eu falei, não, em nome de Jesus, vamos abençoar a obra de Deus, vamos ser dizimistas. Deus mudou a minha vida, a minha história, de um tempo para cá, desse tempo, as coisas que Deus fez e que Deus tem feito, é outra realidade. Só quem vive, que pode contar isso. Quem não vive, infelizmente, talvez, vai ficar aí flutuando, tentando imaginar, mas é coisa de quem crê. Então a gente precisa, como está dizendo aqui, a gente precisa mudar, como o Senhor diz aqui, e se converter dos seus maus caminhos. Nós temos que converter, mudar a nossa forma, o nosso pensamento, porque, meus irmãos, sempre falo, dor de barriga não dá só uma vez. Nós aprendemos, eu falo, tem 2 formas para a gente aprender. Nós aprendemos vendo as pessoas errar, ou nós aprendemos nós errando, uma ou outra. Eu prefiro ler a palavra de Deus, como nós vivemos por fé, esse é o livro que vai nos levar para o céu. Eu prefiro ler aqui o que está escrito e colocar em prática. É a questão de fé, para quem tem fé. Quem não tem fé, infelizmente, não sei o que faz com a Bíblia. Nós temos que ter fé, se converter do nosso mau caminho, daquilo que não agrada a Deus, é mudar, é uma metanoia, é mudança de entendimento, de pensamento. Mas e para a gente entender isso, a nossa carne não deixa entender, o espírito quer, mas a carne não. Era igual eu com o dízimo, não entendi, que dízimo, que não está escrito 10%, é igual você falar com um leigo, o que é 12? Ele vai falar, 12 é 1.200, 12, sei lá, ele vai inventar qualquer coisa, ele não sabe que 12, que uma dúzia, por exemplo, é 12. Você vai falar, o que é uma dúzia? Ele vai falar, sei lá, qualquer coisa, menos o que é. Então nós precisamos ter o entendimento e fazer o que é correto, para que nós possamos ser abençoados por Deus. Às vezes Deus aperta, às vezes Deus coloca a gente, desculpa da expressão, na sinuca de bico, que não tem como sair. E a esperança é Deus. E a gente quer confiar na nossa sabedoria, a gente quer confiar na nossa força, a gente quer confiar nos amigos, e estamos deixando de acreditar e fazer a vontade de Deus, que pode mudar a nossa vida. A outra coisa é interessante, ele diz que então, depois que se converter, as 4 coisas, humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, e então, havendo essas 4 coisas, o Senhor ele vai dizer, então eu ouvirei dos céus. Não é uma coisa só, é as 4. Então, depois que essas 4 situações, humilhação, oração, na sequência, humilhação, oração, buscar a face de Deus, e por último, se converter do seu mau caminho. Veja que é uma situação gradativa, é uma coisa por vez, tudo na sequência, não está fora da sequência, está em sequência, tem que ser nessa sequência. Daí o Senhor diz que fazendo desta maneira, ele diz, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quer dizer, o povo estava num pecado que dava gosto, num pecado terrível. Então, quando eles fizessem essas 4 coisas, o Senhor Deus ia perdoar os pecados dele, e o Senhor ia sarar a terra. Mas sarar a terra do quê? Lembra que nós lemos acima? Deus ia sarar a terra da falta de chuva, Deus ia sarar a terra da segunda coisa, da peste de gafanhoto, e Deus ia sarar a terra do quê? Da enfermidade. 3 tipos de peste. Deus ia repreender depois que o povo orar, aliás, depois que o povo buscar, se humilhar, orar, depois que o povo buscar a face de Deus e depois que o povo se converter. Fazendo essas 4 coisas, então o Senhor vai ouvir dos céus, e o Senhor vai perdoar os seus pecados, e o Senhor vai sarar a sua terra. Isso é uma receita para nós, é uma regra que foi no Antigo Testamento, aonde Israel teve 40 anos de paz, 40 anos de prosperidade.
E o Senhor vai dizer mais à frente, o Senhor vai falar: olha, quando porventura alguém de vocês estiver em outra terra, a trabalho, ou estiver preso, ou enfim, o que puder acontecer, aquele que estiver em outro lugar, e quando for orar, estender a mão para a banda de Jerusalém, sobre essa palavra aqui: eu, o Senhor, ouvirei a sua oração, perdoarei os seus pecados, mudarei a sua vida. Não é à toa, meus irmãos, que Daniel, a Bíblia diz que na casa dele tinha a janela aberta para a banda de Jerusalém, e Daniel todo dia, 3 vezes no dia, ele abria a janela, não enxergava Jerusalém, mas era na direção de Jerusalém. E sobre essa palavra: agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração dessa casa, à oração desse lugar. Então foi por intermédio disso, pela fé de Daniel, que ele alcançou o perdão, que ele alcançou o livramento, e por intermédio disso que ele foi exaltado de uma maneira que talvez nenhum de nós nunca imaginamos ser exaltado como Daniel foi. Mas tem que ter essa regra, é uma regra que vale para mim e para você. Anota aí na sua Bíblia: as 3 pestes, as 3 pragas: falta de chuva, gafanhoto e doença. O que tem que haver para Deus agir? Primeira coisa que o Senhor Deus fala aqui: se humilhar. Segunda coisa, orar. Terceira coisa, buscar minha face. Quarta coisa, se converter. Sem conversão não adianta, tem que se converter. Ah, mas eu creio. Não, mas eu sei. Não, mas Deus está no meu coração. O mistério é: tem que se converter. Tem que buscar o Deus verdadeiro, tem que buscar aquele que pode, tem que buscar aquele que salva, tem que buscar aquele que fez tudo, tem que servir, tem que ser servo. Não, mas eu vou ajudar, eu vou dar dízimo, eu vou dar oferta. Tem que se converter para depois. Não adianta inverter as coisas, é uma regra, regra tem que ser seguida para ter o resultado. O resultado é o quê? Perdão. O resultado é o quê? Cura das coisas, vitória em abundância. Se não houver isso, meus irmãos, nada adianta. Salomão, diz aqui a Bíblia, que o reino dele foi próspero, porque isso foi colocado em prática, mesmo que no final houve o tropeço, mas aí foi Salomão, o negócio foi entre ele e Deus. Mas a regra é que o povo viveu 40 anos de ouro, 40 anos de paz, 40 anos de prosperidade. Oxalá, se Deus der 40 anos a cada um de nós, em nós seguindo isso, essa regra, viver na paz, na bênção, ser livre de tudo, porque nós estamos cumprindo isso. Eu creio, é coisa de fé, é coisa para quem tem fé. Se você crer, você vai viver isso. Eu tenho fé e creio em nome de Jesus como o povo viveu, porque Deus, Ele não muda, Ele é o mesmo. Quem crê na palavra de Deus, dê uma salva de palma bem alegre, exalta o nome do Senhor, porque o Senhor Deus é fiel. Aleluia.